Capítulo 815, Uma nova vida após a destruição. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrim Bang. O trovão dourado formou uma enorme tempestade. Li Ming foi simplesmente incapaz de se esquivar de todos. O som do trovão encheu seus ouvidos, fazendo seus sentidos tremerem. Ele só podia assistir impotente quando o trovão dourado se fundiu em seu corpo com uma força irresistível. O poder desse trovão dourado superava em muito qualquer trovão divino que Li Ming já vira. Seu brilho era deslumbrante, glorioso. Li Ming foi atingido por este trovão dourado e sua verdadeira essência protetora derreteu tão rápido como a neve em um dia quente de verão. O trovão dourado fluiu violentamente em seu corpo. O corpo inteiro de Li Ming estava paralisado. Ele vomitou um bocado de sangue e voou para trás, grandes partes de seu corpo queimadas de preto. No som desse estridente rugido, uma imensa pressão do céu atingiu o seu corpo, fazendo sentir como se ele fosse apenas um mortal encarando o céu sem fim. O trovão era o poder que os céus usavam para punir os outros. Desde os tempos antigos, quando os monstros desejavam fazer avanços em seu cultivo, eles teriam que resistir à tribulação trovejante dos céus. Comparado ao calor escaldante, ao frio congelante ou a qualquer um dos 5 elementos, o poder do trovão era muito mais misterioso e selvagem. Simbolizava a destruição e os céus. Li Ming estava pálido como papel. Quando ele olhou dentro dele, ele pôde ver que a semente do deus Erejé estava completamente envolvida por este relâmpago dourado. Chegara ao ponto de saturação, incapaz de conter mais energia. No final, Li Ming ainda não havia formado seu corpo espiritual. Ele só era capaz de armazenar a verdadeira essência em seu Dantian. Embora seu corpo fosse fisicamente resistente, ele não tinha a capacidade de armazenar a verdadeira essência por todo ele. Isso significava que toda a energia dentro dele só poderia ser suprimida pela semente do deus Erejé. Se Li Ming pudesse rapidamente extrair o poder do trovão da semente do deus Erejé, isso não teria acontecido. E, com a baixa compreensão de Li Ming sobre o conceito do trovão, isso tornou difícil para ele controlar o trovão dourado dentro de seu corpo. Rapaz, apresse-se e saia daqui ou você morrerá. Neste domínio do trovão, os tesouros defensivos de atributo metal só podem desempenhar um papel menor. Se você recorrer ao uso do forno de fusão universal celestial, só poderá contar com seu campo de energia para enfraquecer um pouco o poder do trovão. Mas se você se esconder dentro dele, você terá perdido toda a habilidade de fazer qualquer coisa. Isso significa que você só podia esperar para morrer. A voz nervosa de Mu Guang soou na mente de Li Ming. Em sua forma de alma, ele estava imensamente contido diante do poder do trovão. Simplesmente não havia ajuda que ele pudesse oferecer a Li Ming aqui. Zizizi. O corpo inteiro de Li Ming brilhava com os arcos relampejantes de luz dourada, brilhando ao redor dele. Porque sua verdadeira essência protetora havia sido quebrada, todas as suas roupas tinham sido queimadas até o ponto de serem transformadas em cinzas pelo trovão, revelando a armadura do Imperador Demônio Negra. O uso mais formidável de uma armadura de metal era sua capacidade de defender-se contra ataques físicos. No que diz respeito aos ataques de energia, como fogo ou gelo, o papel defensivo que poderia desempenhar era limitado e ainda mais com relação ao poder do trovão. Havia até armaduras de metal que tinham o efeito colateral de reunir o poder do trovão, fazendo com que os ferimentos sofridos por um artista marcial fossem ainda piores. Li Ming certamente estava bem ciente de tudo isso, mas seu corpo inteiro estava entorpecido e era extremamente difícil se mexer. Um momento atrás, Bi Ruil deve ter enviado aquele ataque final porque ela não podia continuar resistindo ao poder do trovão. Li Ming cerrou os dentes, suportando a dor dupla em seu corpo e alma divina e voou para a camada externa do domínio do trovão. Droga! O poder do espaço aqui está em completo caos. Como o campo de força aqui é distorcido pela energia louca aqui, ele já conseguiu me fechar. Li Ming tinha planejado voar para cima e partir, mas quando estava saindo, descobriu que era completamente incapaz de determinar em que direção precisava ir. Com a situação atual de Li Ming, querer analisar o caótico conceito do espaço neste momento e lugar seria muito difícil.
Se esses fossem tempos normais, Li Ming poderia resolver o problema lentamente. No máximo, levaria apenas o tempo para comer uma refeição para compreender completamente as estranhas leis espaciais. Mas agora, nestes 100.000 pés de trovões, Li Ming só precisaria ficar mais uma dúzia de tempos de respiração antes que ele não pudesse mais suportar o poder do trovão. Seus meridianos seriam queimados permanentemente e até suas cinzas seriam destruídas. Isto é ruim. Li Ming mordeu os lábios até sangrarem. Nesse tipo de situação de vida ou morte, a necessidade de permanecer calmo era ainda maior. Não há tempo suficiente para trabalhar o poder caótico do conceito do espaço aqui. Li Ming fez uma careta. Suas pupilas se contraíram e as engrenagens de sua mente se voltaram rapidamente enquanto ele passava pelas possíveis maneiras de sobreviver a isso. Neste momento, Mugwan de repente gritou alarmado. Tenha cuidado! Li Ming subitamente olhou para cima para ver que a várias centenas de metros de pé, havia uma névoa dourada pálida voando em sua direção, tão quieta e rápida quanto fantasmas e deuses. Naquele instante, Li Ming podia sentir um poder aterrorizante mais de 10 vezes maior do que o trovão dourado. Alma do trovão. Neste domínio de trovões dos 9 céus, inundado por trovões sem fim, era normal encontrar uma alma do trovão. Além disso, o grau desta alma do trovão estava absolutamente acima do grau celestial de nível médio. Normalmente, Li Ming teria ficado excitado para encontrar uma alma do trovão como essa. Ele usaria tudo dentro de seus meios para capturá-la e depois absorvê-la. Mas agora, como ele viu a alma do trovão, não era diferente de ver um anjo da morte aproximando-se dele. Nessa situação, se ele pensasse em absorver uma alma do trovão, ele explodiria no local e morreria. Quando o corpo humano explodisse, era um processo semelhante ao atravessar uma etapa da destruição da vida, mas Li Ming nem sequer se atreveu a imaginar atravessar a destruição da vida aqui. Em um caso normal, ele já estaria carbonizado em cinzas e então, se ele se desintegrasse na sopa primordial da vida, ele não teria nem ossos sobrando. O suor escorreu pela testa de Li Ming. Quando este suor apareceu, foi instantaneamente evaporado pelo raio. Ele forçadamente segurou a dormência em seu corpo e começou a revolver sua técnica de movimento, na esperança de evitar essa alma do trovão. Neste momento, ele não podia mais se importar com quanto tempo ele poderia persistir nessa zona de trovões. Se ele não pudesse evitar a alma do trovão, ele imediatamente pereceria. Parecia que a única estrada à sua frente levava ao inferno. Mas Li Ming não desistiu. Contanto que houvesse até mesmo a mais rasa chance de sobrevivência, ele entenderia. Ele esperaria por uma chance de escapar desse inferno. Xixi. A alma do trovão emitiu um leve som crepitante. Seu corpo atomizado se torcia lentamente, estendendo-se e formando uma serpente dourada daquela espessa névoa dourada. Embora seu corpo fosse efêmero, ele verdadeiramente se manifestou em um ser material. Quando Li Ming viu isso, seu coração parou. Para uma alma do trovão manifestar-se no mundo real, isto provava que o grau desta alma do trovão superava em muito o da chama da estrela abrasadora. Em outras palavras, era uma alma do trovão de grau celestial de nível alto. Nos céus acima do Mar dos Milagres, bem na borda do Pântano Negro de 8.000 milhas, na verdade existia uma alma do trovão de grau celestial de nível alto nos céus. Além disso, essa não era a área mais profunda do domínio de trovões dos 9 céus. No fundo do domínio do trovão, deveria haver uma existência que superasse uma alma do trovão. Se este era apenas o Pântano Negro de 8.000 milhas, como seriam os céus mais altos do Mar dos Milagres? Li Ming sentiu que isso era extremamente chocante. Ele riu de sua própria arrogância por pensar que poderia voar para os céus do Mar dos Milagres se houvessem apenas trovões. Agora, parecia que seu limite atual estava longe de ser suficiente. Mesmo um ancião supremo no nível avançado do Reino Mar Divino não seria capaz de voltar de lá, muito menos ele. Embora ele tivesse o apoio da semente do deus Erejé, ela ainda não era capaz de compensar a diferença no cultivo. Neste momento, aquela alma do trovão em forma de serpente voltou os olhos para Li Ming. Ela emitiu 2 luzes douradas que dispararam em direção a Li Ming.
Dentro dos olhos da alma do trovão, uma onda de surpresa e ganância passou por ela. Para uma alma do trovão se substanciar, isso significava que já tinha sua própria inteligência. Quando esta alma do trovão olhava para o gasto Li-Ming, não sabia porquê, mas sentiu algo profundo dentro dele que fez sentir uma imensurável admiração. Era como se isso fosse uma lembrança herdada de antes do seu nascimento, algo que se originou da própria fonte de todo o trovão. Este estranho sentimento reverencial a fez sentir medo, mas também a fez se sentir excitada. Isso porque esse sentimento significava que o pequeno menino humano na frente dela continha uma energia incomparavelmente pura dentro de seu corpo. Depois que essa alma do trovão nasceu, ela devorou a essência infinita do trovão a fim de crescer lentamente até seu limite atual. Mas comparado a esse humano na frente, todo o poder do trovão que ela absorveu era simplesmente insignificante. Mesmo que tudo isso fosse somado, não seria nem um décimo do que esse humano tinha dentro dele. Isso vinha de um poder do trovão incomparavelmente puro. Trouxe consigo um grande esplendor e exaltação, fazendo a alma do trovão tremer de excitação. Se pudesse engolir este humano, então poderia obter uma força maior. Quando a alma do trovão repentinamente criou esse pensamento, ele ocupou todo o seu ser. Engula-o. 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 Esse chamado reverberou infinitamente dentro da alma do trovão, tornando-a insana devido ao desejo, louca de ganância. Ao olhar para Li-Ming, seu olhar ficou cada vez mais brutal, cada vez mais avarento. Sua visão dourada se condensou em uma espada que pareciam como se pudessem atravessar o vazio. Li-Ming permaneceu imóvel. Ele havia tentado extrair todo o resto de força de seu corpo para tirar a lança vermelha em seu anel espacial. Ele teve que suprimir a dor, exaurir a força da alma, enquanto suprimia o poder tirânico de trovão dentro de seu corpo e enfrentar este formidável alma do trovão de grau celestial de nível alto, talvez até mesmo no topo de sua classe, na frente dele. Neste momento, Li-Ming sabia que não podia mais evitar essa batalha. Uma alma do trovão se destacava em velocidade para começar e dentro do domínio de trovões dos 9 céus, poderia usar o poder infinito do trovão como suporte. Sua velocidade era incontáveis vezes mais rápida que a de Li-Ming em seu atual estado entorpecido. Como ele não podia evitar essa batalha, ele só poderia criar um embate final com sua vida em jogo. Enfrentando essa crise de vida ou morte, os olhos de Li-Ming ficaram cada vez mais frios. Ele derramou completamente a sua vontade na lança longa. A lança longa parecia poder sentir o espírito de luta de seu mestre e começou a soltar um grito agudo. Ruar. A alma do trovão ancestral soltou um rugido que sacudiu a terra. Esse rugido parecia como se viesse do trovão dos tempos antigos, quando havia apenas um nada no mundo. Parecia que tinha passado por anos sem fim para ecoar dentro do domínio de trovões dos 9 céus, penetrando através de todas as nuvens e quebrando-as como pedra. Com este rugido, todos os relâmpagos dentro de 10 milhas nesta zona de trovões começaram a se voltar para a alma do trovão. O trovão dourado já era extremamente poderoso. Se a quantidade incontável de trovões dourados em uma faixa de 10 milhas fosse sugada, então o seu poder poderia ser imaginado. Naquele momento, todo o poder do trovão em torno de Li-Ming desapareceu repentinamente. O entorpecimento em seu corpo e na sua alma divina se enfraqueceu muito, mas esta situação só o fez ficar ainda mais alarmado. Isso porque ele tinha percebido que subestimou o poder colossal de uma alma do trovão no topo do grau celestial de nível alto. KKKKK. Com trovões quase infinitos soando, o corpo da serpente dourada da alma do trovão se contorceu em incontáveis arcos relampejantes dourados. Seu corpo cresceu para várias dezenas de milhares de pés. Com um rugido, avançou, desejando engolir Li-Ming inteiro. Naquele momento, os trovões nesta área do domínio do trovão começaram a ondular para fora. Uma enorme onda de trovão dourado se transformou em uma tempestade, causando grandes rachaduras no espaço circundante. Diante desta alma de trovão de grau superior, que tinha várias dezenas de milhares de metros de comprimento, nesse momento crítico de vida ou morte, Li-Ming explodiu com um rugido, explodindo com sua maior força. A força do deus Erejé foi liberada até o seu limite.
Todo o poder infinito do trovão que estava armazenado na semente do deus Erigé e no Dantian foi extraído forçadamente, fundindo-se completamente em sua lança longa de grau celestial de nível médio. Naquele momento, porque ele havia liberado a força da sua alma para controlar o poder do trovão, ondas monstruosas foram subitamente agitadas dentro do mar espiritual de Li Ming. Mesmo com a supressão da intenção marcial Sansara, uma grande fenda ainda apareceu em seu mar espiritual. Mas isso ainda estava longe de ser suficiente. Toda sua proficiência de suas artes marciais irrompeu de seu mar espiritual. O espírito de batalha azul em forma de lança voou, fundindo-se com sua lança vermelha. Li Ming emitiu um grito final. A chama da estrela abrasadora na semente do deus Erigé também voou, reunindo-se naquele poder infinito de trovão, criando a mais violenta e potente explosão possível. Bang! Era como se um sol vermelho púrpura tivesse surgido dentro do domínio do trovão, ofuscando o mundo em brilhante glória. O conceito do espaço, o conceito do fogo, o conceito do trovão, os três conceitos fundidos em um, detonando com um lampejo de inumeráveis de chamas brilhantes que faziam parecer que uma galáxia estava se chocando com o mundo. Naquele instante, todo o som foi engolido e o tempo diminuiu até rastejar. As dezenas de milhares de pés de comprimento da serpente dourada se chocaram com o sol roxo carmesim. Com todos os relâmpagos dourados em uma área de 10 milhas reunidos e adicionados à força formidável de uma alma do trovão no topo do grau celestial de nível alto, seu poder era monstruosamente enorme. Durante esta aterradora colisão, os incontáveis raios dispararam como 10.000 espadas douradas de 10 pés de comprimento. A semente do deus Erigé dentro de Li Ming tremia violentamente como se tivesse o poder infinito do mundo. Todo o poder infinito do trovão em um raio de 10 milhas, assim como o da alma do trovão no topo do grau celestial de nível alto, foi completamente resistido pela semente do deus Erigé. O trovão era conhecido como o poder punitivo do céu. Isso era o mesmo que desafiar o destino, contra a própria vontade dos céus. O corpo físico de Li Ming tinha que suportar o poder restante do trovão. Era assim que as coisas eram. Embora o corpo de Li Ming tivesse sido refinado de novo e de novo, ele ainda foi inundado pela vasta onda de energia até que seu corpo se rompeu, seus vasos sanguíneos se romperam e seus meridianos se despedaçaram. Ele foi pego em um furacão de seu próprio sangue. No entanto, nada disso causou pânico em Li Ming. Ele rangeu os dentes, confiando apenas em sua vontade obstinada de resistir a tudo isso. Mas neste momento, ocorreu uma cena que assustou Li Ming. Com um som crepitante de kkk, na superfície da semente do deus Erigé, que havia resistido ao poder infinito dos céus, uma rachadura emergiu claramente. Os olhos de Li Ming se abriram. A semente do deus Erigé rachou. Como isso poderia ser possível? Nos últimos 7 anos, os misteriosos efeitos da semente do deus Erigé já haviam se gravado na mente de Li Ming. Este era um método de cultivo que veio das antigas ruínas de um deus maligno. Na mente de Li Ming, esse método de cultivo do deus maligno era um tesouro divino que desafiava o céu, superado apenas pelo cubo mágico. E a semente produzida a partir de uma técnica tão misteriosa realmente se quebrou. Como isso poderia acontecer? Li Ming só pôde olhar fixamente para a rachadura da semente do deus Erigé. Era tão claro, tão medonho, tão feroz que parecia a boca de uma besta viciosa, abrindo-se lentamente. Li Ming podia sentir que o poder completo da alma do trovão no topo do grau celestial de nível alto, bem como os trovões dourados em um raio de 10 milhas haviam entrado na semente do deus Erigé. Isto foi o que fez com que a semente do deus Erigé rachasse repentinamente. Kkk. O som de rachaduras continuou, caindo nos ouvidos de Li Ming como um trovão. A rachadura continuou a se expandir até que toda a semente do deus Erigé tivesse sido dividida em 2 metades. Então, uma cena impressionante aconteceu. Um broto roxo e vermelho subiu gradualmente das ruínas da semente quebrada, trabalhando lentamente para crescer e florescer. Tinha um leve brilho enevado e pequenas chamas e arcos relampejantes se entrelaçavam ao redor. Era como um deus vegetal tivesse recém-nascido com toda a sua divindade. A semente do deus Erigé brotou,